Olá, meus irmãos, um bom dia para todos, na graça e na misericórdia do Eterno. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos estudando a Bíblia, amados, e já chegamos no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Ontem eu comentei o capítulo 5 na íntegra, mas hoje eu gostaria de comentar a abertura dos 4 primeiros selos, que está no livro de Apocalipse 6. E eu vou procurar comentar com os irmãos até o versículo 8, onde está escrito assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz, em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O versículo 5 diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Muito bem, amados. Eu procurarei trazer uma breve explanação. Campo Grande agora é 4 horas. E daqui meia hora eu tenho que estar dentro do ônibus para ir para o meu trabalho. Então nós vemos, amados, o livro de Apocalipse no capítulo 5. João se encontra dentro dos céus. No capítulo 4, ele recebe o convite de Jesus. Ele sobe até os céus. Jesus diz para ele: Vem mostrar-te aí as coisas que depois devem acontecer. Ele vê uma porta aberta nos céus, ele entra na porta. Ele vê um trono, ele vê alguém assentado sobre o trono. Ele passa a descrever todas as atividades em volta do trono. Ele vê 24 tronos, e sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos já com a veste da justiça de Deus, que é a veste branca, já coroado com coroa em sua cabeça, já sentado sobre o trono. Ele vê os 4 seres viventes, que eu expliquei para vocês que personifica a existência de Cristo na sua forma de leão de Judá,
na sua forma humana, na sua forma sacrificial como Cordeiro Pascual, e também já ele ressurreto como uma águia. Chegando no capítulo 5, ele vê que na mão direita daquele que está sentado sobre o trono, um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele viu um anjo forte, brandando com alta voz, dizendo: quem é digno de abrir e de desatar os selos os 7 selos do livro e revelar o acontecimento que irá acontecer. E não foi encontrado nos céus e na terra, e nem debaixo da terra, que fosse digno de ser capaz de nem sequer de olhar para o livro. Então João entrou em desespero, em lamento profundo. Ele diz que chorava muito. Significa que ele entrou em uma tristeza profunda, em um choro inconsolável, porque ele sabia que o livro continha revelações profundas acerca do grande acontecimento que viria a acontecer sobre a terra. Muito bem, amados, agora chegamos no capítulo 6. Ainda no capítulo 5, um dos anciões diz para ele: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que foi encontrado digno de pegar o livro da mão direita de Deus, do Pai, né, e desatar os seus selos. João volta-se para ver um leão. Ele vê um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. E o cordeiro se aproxima, pega o livro que está na mão daquele que está sentado sobre o trono, e todo o universo prostra-se diante do cordeiro para adorá-lo. E agora o livro já se encontra na mão do cordeiro. No capítulo 6, ele está com o livro em suas mãos, e ele começa o processo de abrir cada selo. O capítulo 6, ele apresenta 6 selos, mas eu vou comentar somente 4 hoje. Vou procurar comentar esses 4 de uma maneira rápida, para que eu tenha o tempo de chegar e pegar o ônibus. O primeiro selo fala sobre um cavalo branco. Ele diz: vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo branco, amados, ele é algo que nos engana, porque sabemos que branco mostra pureza, branco mostra a justiça. E aqui diz que ele viu um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, os 7 selos. O primeiro é um cavalo branco, que está em Apocalipse 6, verso 1 a 2. Simboliza engano. O cavaleiro tinha um arco sem flecha. Ele foi dado uma coroa. Ele não era rei. Porque se fosse rei, ele teria essa coroa em sua cabeça. Ele foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo, conquistando. Este cavaleiro, ele imita Jesus. É o falso Cristo, que está em Mateus 24, verso 24.
O primeiro selo revela um cavalo branco com um cavaleiro, mas embora esse cavaleiro demonstra primeiramente ser algo bom, na verdade ele está imitando a Jesus, tentando enganar as pessoas, conforme profetizado sobre o anticristo, que primeiro tentará fazer aliança de paz para conquistar o mundo, que está no livro de Daniel, no capítulo 9, verso 27. Então precisamos tomar cuidado com falsos Cristo, com falsos profetas, como Jesus alertou em Marcos capítulo 13, verso 22. Precisamos ter bastante cuidado, amado, para não sermos enganados. Diferença entre os dois cavaleiros brancos. O anticristo, ele se apresenta na abertura do primeiro selo, em Apocalipse 6, verso 1 e 2. Ele recebe uma coroa, então ele não é rei. Ele é empossado agora com uma coroa, um arco sem flecha. Ele vem lutando, mas ele não tem como vencer, pois está sem as flechas. Ele tem o arco. A volta de Cristo em Apocalipse 19, verso 11 até 16, mostra-nos um Cristo vencedor. Ali não está escrito que foi-lhe dado uma coroa, mas tem muitas coroas. E também ele tem a espada de 2 gumes e os olhos como chama de fogo. Então compare os capítulos 6 e o capítulo 19 de Apocalipse. Antes da volta de Jesus, o anticristo vai tentar enganar, se possível, os próprios eleitos. Em Mateus 24, verso 24, Jesus fala sobre isso. Primeiro, ele imita Jesus, se fazendo passar por Cristo em sua volta, no capítulo 6. Mas depois Jesus mesmo, ele vem com poder e derrota-o finalmente, narrado no capítulo 19. O cavaleiro branco do capítulo 6, ele recebe coroa, mas não é rei. Tem arco sem flecha na mão e sai lutando e conquistando. Já o cavaleiro branco do capítulo 19, ele inconfundivelmente é Cristo, conforme o texto deixa bem claro, com muitas coroas, porque é rei dos reis, com uma espada de 2 gumes, que é a palavra, que está em Hebreus capítulo 4, verso 12. Os seus olhos como chama de fogo, ou seja, ele tem onisciência, ele tudo vê. Jesus voltando como juiz para julgar é justiça. Então, esse cavaleiro que sai na abertura do primeiro selo, ele é um engano, é uma fraude. Ele vem sobre a ordem divina, mas ele vem para procurar enganar a humanidade. É o anticristo. Ele vem numa forma, numa aparência de ser justo. Ele vem numa aparência de ser bondoso, montado em seu magnífico cavalo branco, mas ele é um engano. Ele é uma fraude. Ele procura se passar como Cristo, como sendo aquele que vai solucionar os problemas da humanidade, mas ele é a causa dos problemas do engano, da falsa religião, da falsa justiça. Ele traz esperança, mas ele mesmo é o próprio engano. Então, não aceite as falsas religiões, não aceite
os falsos profetas, não aceite o falso Cristo. Aproxima-se de Cristo, aproxima-se da cruz. Seja cuidadoso ao analisar a palavra de Deus. Agora, chegamos no segundo selo. O segundo selo, ele vai nos apresentar um cavalo vermelho. Quando o cordeiro abre o segundo selo, João diz: ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, e faz com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada, que está em Apocalipse 6, verso 3 e 4. Então, amados, os acontecimentos da abertura dos selos vêm um após outro. Um selo, um cavalo branco. O segundo selo, um cavalo vermelho. Os 7 selos traz-nos revelações que nós precisamos analisar com bastante cuidado. O segundo selo, cavalo vermelho. Guerra, violência, poder de tirar a paz, homens se matando. O cavaleiro recebe uma grande espada. O segundo selo de Apocalipse revela um cavaleiro vermelho, que é a guerra, que é a violência, que tem afligido a humanidade nos últimos tempos, tirando a paz da terra, com pessoas se matando. A grande espada representa a luta da humanidade, em que milhares de vidas são assassinadas. Esse número aumenta a cada dia, a cada segundo, a cada instante. Portanto, os acontecimentos sendo revelado aqui no capítulo 6 de Apocalipse, ele começa no dia da partida de Cristo para a glória e está acontecendo a cada segundo, a cada instante no mundo. Estamos vivendo a cada momento de guerra. São momentos que as guerras entre países, mas a violência urbana, um tipo de guerra que acontece bem perto de nós. Guerra dos narcotraficantes, guerra entre os poderes dos próprios traficantes, inocentes sendo mortos por bala perdida. Tudo isso está acontecendo. Então o selo está sendo revelado por meio desse cavalo vermelho, desse cavalo que traz as guerras, a matança. Então tudo isso nós observamos, amado. O terceiro selo fala sobre um cavalo preto, que está em Apocalipse 6, versos 5 a 6. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi os que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, o terceiro selo, cavalo preto, que está em Apocalipse 6, versos 5 e 6. Aqui fala sobre fome. Balança na mão, medida, denário, significa um dia de trabalho. Trigo e cevada, alimento primordial. Não danifique, ou seja, não corromper azeite, simboliza a unção.
Então, os ungidos não passará, o Senhor vai cuidar dos ungidos, então não será danificado. Os ungidos, tu é ungida por Deus, tu é ungido por Deus, então tu não será danificado. O vinho simboliza a comunhão. Então, quem tem a unção tem a comunhão. Quem tem o óleo santo sobre sua cabeça está protegido e tem a comunhão com o seu Salvador e também com seus irmãos. A abertura do terceiro selo revela um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então foi anunciado o preço caro do alimento do mundo. Esse cavalo preto representa a fome, a escassez, a falta de alimento, a crise financeira, a crise que tem atacado os governos mundial. O denário era o preço de um dia de trabalho. Então, uma pessoa precisaria trabalhar um dia por uma medida de trigo, ou um dia pelo alimento mais fraco que é a cevada, que é os cereais usados para fazer o pão. Como o pão, imagine você trabalhar um dia inteiro para comprar um pão. Um dia todo, o dinheiro só dá para um pão. Quando o texto fala de não danificar o azeite e o vinho, pode representar tanto os alimentos que, que são corrompidos com o acréscimo de outros produtos, como também uma balança para a igreja de cuidar de sua unção, da sua comunhão neste mundo de crise que vivemos. Então temos que analisar, amados, se, como servo de Deus, se o azeite não será danificado, simboliza então que, mesmo em período de crise financeira, mesmo tendo que trabalhar de suor ou suor, mesmo assim, o Senhor estará mantendo a comunhão de cada um de nós com o nosso irmão, com nossa igreja, e a comunhão principal que temos com Cristo, mesmo passando por essa crise que passamos. Não, não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã. O mundo está em crise. O mundo está em crise. As coisas estão cada vez se afundilando. Hoje, o poder de compra de um trabalhador, ou ele compra em promoção, ou ele não se alimenta. É isso que está ocorrendo. Então, o selo já está sendo aberto. Eu me recordo que quando eu tinha 20 anos, eu ganhava um alto salário para ser auxiliar de escritório. Hoje, um auxiliar de escritório ganha em torno de R$ 2.000. Quando, há 10 anos atrás, o meu salário dava para pagar quase tudo em casa. Hoje, eu sou aposentado, trabalho e meu salário não está dando. Então, pense nisso, meu irmão. O quarto selo fala sobre um cavalo amarelo. Aqui fala sobre algumas epidemias. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. Ele foi lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio dos animais selvagens da terra.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos analisar esse quarto selo, cavalo amarelo, fala sobre epidemia, sobre doença, sobre morte. Fala que seu cavaleiro se chama morte. E o próprio inferno seguia. Ele tem poder sobre a quarta parte da terra. Então nós vemos que logo que manifesta o anticristo, logo em seguida as guerras, a violência aumenta, crise financeira, mortandade, epidemia e as doenças, feras que migram das matas para as grandes metrópoles, os insetos que causam enfermidade. O quarto selo revela um cavaleiro amarelo que traz doença. O próprio inferno o segue. A morte está eminente. Esse cavalo amarelo recebe o poder sobre a quarta parte da terra para matar através de espada, fruto da violência já instalada no mundo. Hoje se fala tanto em as pessoas ter porte de arma em sua casa, pastores comprando arma para se proteger. Alguns pastores precisam de segurança. Me recordo uns tempos que eu pertencia a um grande ministério. Em uma reunião de obreiro, fui me aproximar da liderança. Quando fui me aproximar para cumprimentar, eu sendo presbítero, na reunião de obreiro, senti a curiosidade de me aproximar do meu líder para cumprimentá-lo, e o segurança foi me empurrando. No princípio, achei que o segurança ia me abraçar. Quando tentei abraçar, toquei em uma arma na sua cintura. E ele foi me empurrando, dizendo assim, não se aproxime, o pastor não atende ninguém. Então, além dessa crise financeira que gera fome, mas também com as epidemias, doenças mortais, as feras da terra, por não ter mais espaços nas florestas, ela migra para as grandes capitais, para os grandes centros, para as grandes metrópoles. Não são apenas animais ferozes, mas também são os insetos, como aranhas, escorpiões. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem aqui próximo de Campo Grande. Uma criança de 3 anos morreu picada por um escorpião. Há poucos dias, uma criança de 5 anos morreu picada por um escorpião. Então, são tudo isso. Essas doenças causadas pelos pernilongos, que matam milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, espalhando doença, espalhando calamidade. Então, amados, pense nisso. O cavaleiro, os 4 cavaleiros de Apocalipse, o branco e o anticristo significa o engano. O vermelho são as guerras. Existe, mas há poucos dias estava fazendo uma pesquisa acerca das guerras que está acontecendo na atualidade, porque se fala muito sobre a guerra da Ucrânia que está ocorrendo na atualidade, mas eu descobri que tem 180 guerras em andamento no mundo. Nesse momento atual, existe 180 guerras em plena atividade, amados. Então, o cavalo vermelho significa guerra. O cavalo preto são a fome. A fome. Basta olharmos aqui no Brasil para o povo do Nordeste que carece
de água potável, que carece de alimento. Muitos deles estão vivendo somente com a ajuda do governo, de uma bolsa salário minguado que não dá para nada. E se o governo cortar essa ajuda, o povo nordestino vai morrer de fome. Porque não tem meios para eles sobreviverem. Não, não me leva a mal, amados, mas se não fosse a ajuda do governo, esse povo, esses nossos irmãos nordestinos, já teriam morrido de fome. Então, precisamos entender, amado, que o quarto cavalo amarelo, ele está também atuando. O cavalo preto trouxe a fome, as grandes queimadas, as pastagens foram queimados, os animais mortos, a carne subiu de preço, o acontecimento que está ocorrendo, muito se fala sobre o aquecimento global, mas tudo isso são consequência desse cavalo preto. E o cavalo amarelo que traz doença. Acabamos de sair de uma epidemia, acabamos de sair de uma grande catástrofe de doenças e muitas pessoas agora estão morrendo com dengue hemorrágica. O que falar da chikungunya? Tudo isso. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 primeiros selos, são representados por cavalos que eram o meio de transporte mais rápido da época. Então o cavalo simboliza a rapidez, as consequências dos fatos que se cumprirão. Ao abrir cada um dos 4 primeiros selos, um dos 4 seres viventes é chamado. Quando o apóstolo ouve, ele diz, ouvi o primeiro ser vivente dizendo vem, não foi para João que ele diz vem, mas ele está chamando, está ordenando que viesse sobre a terra todos esses acontecimentos. O cavaleiro dizendo vem, não há como impedir o seu agir, pois estão sob a ordem do Cordeiro de Deus. E o final se aproxima. O final se aproxima, amados. Precisamos estar preparados. Que Deus vos abençoe, amados. Eu esgotei meu tempo. Amanhã eu voltarei apresentando a vocês a continuação da abertura do selo. Amém e amém.